Glória a Deus. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez me alegro muito aqui estar, para juntos nós estarmos meditando na palavra do Senhor, na noite de mais um dia. E você que aqui chegou, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15, para nós estarmos juntos meditando na palavra do Senhor. Lucas 15, versículo 24. Você que aqui chegou, aproveite essa oportunidade, valorize mais ainda até o presente momento, porque Deus fala e fala através da sua palavra, e é através do culto como aqui nós estamos prestando que nós ouvimos mais da parte de Deus. Então desde já eu louvo o Senhor por todos que aqui estão, pela vida de cada um, né? E essa semana é a grande semana, é a semana do nosso aniversário. Então é a semana que você possa estar bem disposto a estar ouvindo e buscando o Senhor. Então nós todos juntos vamos fazer a leitura desse versículo. Eu vou contar no 3 e nós juntos vamos estar fazendo essa leitura no nome do Senhor Jesus. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como se vê, o versículo aqui da qual nós lemos juntos é um versículo muito conhecido da Sagrada Escritura, principalmente por ser alvo de filmes, por ser um exemplo incutido na família, e mais ainda, é mais conhecido por aqueles que estudam a palavra, por aqueles que buscam aplicar os ensinamentos práticos de Deus na sua vida. E o versículo que eu li, ele encontra-se no livro de Lucas. Não foi um dos discípulos que tiveram com o Senhor Jesus, mas esse acompanhou o apóstolo Paulo em uma jornada que geograficamente foi bem ainda superior do que a jornada do Senhor Jesus aqui na terra. E esse homem foi testemunho de muitos milagres, né, da ação de Deus. E então ele, por ser um médico, historiador, ele quis mais ainda deixar bem claro os fatos. O texto nos diz que é para Teófilo, mas a verdade é que eu creio que ele tinha prazer em deixar registrado os feitos, acontecimentos do Senhor Jesus, porque ele sabia que Jesus era o Salvador e é o Salvador do mundo. Então o texto da qual nós juntos lemos, ele encontra-se no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, e é conhecido muito por estar na parábola do filho pródigo. E esse texto daqui já é finalizando a parábola, mas essa parábola Jesus contou, e pelo que se vê na narrativa, foi algo que existiu. Foi uma família que existiu. Não há menção de mãe, não há menção de mulher, mas foi uma família que vivenciou em algum lugar da terra, porque Jesus Cristo, ele sendo onisciente, ele utilizou-se e utilizava-se de muitos fatos que ele tinha em sua mente, em seu supremo conhecimento, para que assim viesse ilustrar o reino de Deus, para que assim viesse ilustrar como que é o relacionamento do Filho de Deus para com Deus, porque nós sabemos que todo aquele que ouve a palavra do Senhor, que ouve os ensinamentos através da Escritura Sagrada ou por meio de uma ministração como aqui estamos nesse momento, e no seu coração ele
ouve a voz do Espírito Santo e é convencido do pecado, da justiça e do juízo, porque essa ação no interior do homem é o Espírito Santo quem opera. E aí, então, quando ele aceita esse sacrifício, reconhecendo que ele era quem era merecedor daquele sacrifício cruento que Jesus Cristo padeceu, e mesmo quem não é muito conhecedor, não se devota tanto às Escrituras, mas pelo período que estamos vivenciando, há pouco mais de uma semana, era comemorado no Brasil, foi comemorado a Semana Santa. E a Semana Santa, os canais de TVs, as denominações, ilustra muito a paixão do Senhor Jesus, ou seja, o sofrimento. E então, quando alguém confessa Jesus por meio do convencimento, por meio do arrependimento, ele passa a ser feito filho de Deus, conforme o evangelista nos fala em João capítulo 1, versículo 12. E então, como filhos de Deus, nós temos uma maneira de nos relacionarmos com Deus. Nós temos uma maneira de habitarmos dentro da casa de Deus, junto a Deus, que é o que essa parábola ilustra para conosco, que é o exemplo que Jesus deu, que Jesus disse, foi bem claro, que havia um certo homem. Esse homem, nos diz a Escritura, que ele tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, eu creio que esse homem, com o seu entendimento, com a sua capacidade, com o seu devocional para com Deus, é verdade também que essa parábola, essa história contada por Senhor Jesus, ilustra também o reino de Deus. E no reino de Deus, o cristão, ele só tem um pai, que é Deus, aleluias. No reino de Deus, o cristão só tem um Espírito dentro de você, que é o Espírito Santo. No reino de Deus, ou você está em comunhão com Deus, ou está em comunhão com as trevas. Ou você está no caminho, ou está fora do caminho. É por isso que nós vamos entender o versículo aqui a qual nós lemos, que o Pai, representando ali Deus, disse, foi bem claro, porque estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, aleluias. Ou você está achado ou está perdido, ou você está vivo ou você está morto. É essa a visão que Deus tem entre mim e você. Não existe meio termo, não existe intercessão por parte de padroeiro, por parte de padroeira, de medianeira. Não existe intercessão por parte de Maria, a serva que concebeu Jesus, agora ou na hora da morte. Não existe. No reino de Deus, nós só temos um único mediador entre Deus e os homens, entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, homem, que quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conforme fala 1ª Epístola de Paulo ao Timóteo 2, versículo 5. Deus quer que todos se salvem, aleluias. E nesta parábola, nós presenciamos o amor de um pai para com o filho, como o amor de Deus para conosco. Sabemos que o amor de Deus para com a humanidade, para com o mundo não cósmico, mas dos seres humanos, da sua criação, foi o que fez Deus dar o seu unigênito Filho, para que viesse e morresse, para que todo aquele que viesse a crer nele não perecesse, mas viesse ter a vida eterna. Nesse versículo que ilustra o amor como na parábola, mas também se vê um perecer. Há um sofrimento, meus irmãos, eterno. Há um sofrimento que talvez você hoje diga, ou que já tenha passado pelo inferno, a ponto de concordar como muitos que dizem que o inferno é aqui na terra, mas isso é um erro. O inferno não se equipara a nada aqui nessa terra. O que ainda vai se comparar com o sofrimento que ainda não veio ao seu entendimento nem ao meu, é no período do juízo,
para a nação que não aceitar Jesus, para aquela pessoa que não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e ficar fora do arrebatamento, que é o período da grande tribulação. Esse é um período que para o cristão, para aquele que teme a Deus, tem que se achegar reconhecendo que necessita de um intercessor, para que ele não vá para esse fogo, para o fogo eterno. E então na parábola que aqui eu citei, eu mensurei que a palavra diz que esse homem, esse pai de família, tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, falei que ele educou, ele orientou conforme o seu entendimento, conforme o que ele ouviu dos ensinamentos acerca de Deus, do reino de Deus. Não diz quando foi, mas o que se sabe é que foi no período do Antigo Testamento, porque Jesus aqui ainda estava vivo como homem. Jesus aqui não tinha ainda feito o Novo Testamento no seu sangue. E então nos diz que esses 2 filhos cresceram ambos, mas chegaram na idade da mocidade. E aí então, não se sabe como, mas eles ouviam falar do mundo. Eles ouviam falar da vida devassa, da vida perdulária, talvez pelos exemplos que seu pai dava, que seu pai tanto temia, dizendo: meus filhos, hoje aqui vós estáis comigo, tudo que eu tenho aqui é de vocês, a minha vida eu vivo para vocês, eu vivo para o bem-estar de vocês, semelhante ao que nós pais hoje em dia queremos para nossos filhos. Mas contudo, se não bastasse, aqueles 2 filhos crescendo, e a palavra nos diz que um certo dia, o filho mais moço deixou-se subir ao seu coração o desejo de querer conhecer o mundo, de querer conhecer a vida devassa, de querer viver a vida de luxúria, a vida de prazeres, a vida fora da casa do pai. E o seu pai, como um homem representando Deus que ama a nós incondicionalmente, ele não pensou 2 vezes. O versículo do início da parábola nos diz, ele diz o seguinte: e o mais moço deles disse ao pai, versículo 12: pai, olha, chamou o pai de pai. Quantos de nós oramos a Deus, Pai? A oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, até pedimos, mas pedimos para ir gastar lá fora da casa do Pai, pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer, e quando assim fazemos, Tiago nos diz que nós não recebemos porque pedimos maus. Mas o texto aqui nos diz que ele dizendo: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Então esse filho, não sei como ele chegou a esse entendimento, se pela boca de seu pai, ou se pelas formalidades legais da lei, do local, da época, mas a verdade é que esse filho, ele sabia que ele tinha um direito, ele tinha um direito na parte da fazenda do pai. E nós temos direito, nós somos co-herdeiro com Jesus, mas é no reino de Deus, porque o reino de Jesus não é um reino terreno, o reino de Jesus é no céu. É por isso que quando ele estava diante de Pilatos, Pilato disse: tu és rei? Se fosse rei, ele disse: tu dizes. Se fosse rei, ele poderia ter chamado seus súditos para o defenderem, mas ele disse e declarou: para isso ele nasceu, para ser rei, e ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, aleluias. Ele nasceu para ser rei. E os magos, não se sabe se foram 3, mas os magos, quando chegaram
perante Pilatos, perante Herodes, melhor dizendo, perguntando acerca do menino que havia nascido. Eu gosto muito dessa frase que eles disseram: onde está aquele que é nascido rei? Aleluias. Porque só Jesus é que já nasceu rei. Porque é por isso que ele disse: para isso eu nasci e para isso eu vim. Mas tem o tempo certo dele estabelecer o seu reino aqui na terra, que nós sabemos que é no período milenar. E então nos diz a palavra que esse pai repartiu entre eles. E esse repartiu entre eles, quando eu meditava nesta palavra, eu achei algo interessante, porque eu quase não tinha, eu acho que eu nunca tinha visto isso, esse entendimento de que Deus repartiu entre eles, entre os dois filhos. Porque se vê que o pai só tinha dado aquele que foi embora, mas não, o pai, aqui o texto nos diz, e ele repartiu por eles a fazenda. Aleluias. Que amor é esse? É o amor de Deus que reparte consigo o reino. É por isso que o cristão tem que entender que ele tem parte no reino de Deus. Aleluias. Ele tem parte. Foi o que Jesus disse para Pedro, quando Pedro recusou-se que ele lavasse seus pés. Jesus disse: se eu não lavares, tu não tem parte comigo. Muitos cristãos perdem a sua parte por não deixar que sejam limpos. E a palavra é que nos limpa, conforme João 15, versículo 3, que Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a limpeza, nós sabemos que a limpeza, ela causa dor. Eu, menino, me sujava de tal forma, acredito que muitos aqui também, que as mães iam dar banho esfregando com a chinela. Não é verdade? Eu não sei se alguma criança aqui passou por isso também, mas eu passei, de acumular sujeira, a ponto da orelha aqui, que menino sempre se suja em algum lugar, que acumula sujeira. Aí a mãe vai dar um banho, que aí tem que passar o chinelo mesmo para esfregar as costas, para tirar a sujeira. Isso é bem comum nos banhos, porque a sujeira, ela vai se acumulando no corpo, em determinados lugares que você acha que está limpo, mas que está necessitando de uma lavagem, está necessitando de uma limpeza, de uma purificação. E a limpeza, ela dói. A limpeza, ela causa agonia, ela causa ali um receio, mas ela tem uma benevolência, que é o alívio, que é a sensação de leveza, que é a sensação de clareza, de algo mais explícito para nós. E é isso que a palavra de Deus nos faz. Ela nos limpa, ela nos santifica, ela nos poda, ela nos molda, ela nos deixa ao molde que Deus quer para a nossa vida. É por isso que você que aqui chegou, talvez até o presente momento você diz: a que ponto, o que Deus quer falar ao teu e ao meu coração? Saiba que Ele quer mostrar o amor dEle. Ele quer dizer que ou tu está morto, ou tu está vivo, ou tu está achado, ou tu está perdido. Porque se assim encontrasse fora de estar vivo, de estar achado, hoje é o momento de se encontrar com Deus. Aleluias. Hoje é o momento de se achegar ao encontro de Deus, contrito, arrependido, que foi o que aconteceu, que nós vamos ver no decorrer dessa parábola. E aí então Deus Pai reparte com seus filhos a fazenda, talvez se precavendo daquele irmão mais velho. Não se diz se era o primogênito, mas era o mais velho, dizer: pai, eu também quero. E se ele dissesse isso: meu filho está aqui. Porque é assim que Deus age. Eu sei que talvez muitos não conseguem se firmar no caminho que é Jesus Cristo, e até eu acredito que venha em seus pensamentos: mas por quê? Que eu vou na igreja, eu sinto a palavra de Deus, eu gosto de ouvir,
eu gosto dos louvores, eu gosto de ouvir a palavra, eu raciocino, eu entendo, eu sinto feliz quando eu ouço, quando eu estou na igreja, quando a oração, mas eu não consigo entender. Muitos até se questionam, por que que quando eu quero sair, eu saio, Deus não me segura? É porque para Deus só serve aqueles que fazem livre e decididos. Para Deus só serve os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para Deus só serve aqueles que se voltam voluntariamente para com Ele, que reconhece, que cai em si, como vai acontecer com esse filho mais moço dessa história. Continuando, nos diz a palavra: passado alguns dias, poucos dias depois, o filho mais moço, mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O viver do cristão, ele tem um molde, ele tem uma forma. O crente, o filho de Deus, ele tem que viver de glória em glória, ele tem que viver para resplandecer a glória de Deus, porque conforme fala Mateus 5,16, ele diz que conforme as Deus venha a ser resplandecido pelas nossas obras. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A lamparina, o candeeiro, não é feito para ser posto embaixo de um alqueire, de um balde, mas no velador, para que venha alumiar a todos. E então esse filho foi e passou a viver dissolutamente. Algumas versões falam perdulário, ou seja, passou a viver uma vida de prodígio, de pródigo, como gastando tudo que ele ganhou do pai, tudo que ele reconheceu que era de direito, ele foi gastar lá no mundo, foi gastar fora da propriedade do pai. Porque eu creio, se aquele filho tivesse dito: pai, eu quero parte da minha fazenda, porque eu quero, pai, construir a minha própria fazenda, eu quero também, pai, ter minhas ovelhas, eu quero também ter meu gado, eu quero ter meus camelos, o pai não ia ter aquele filho como rival, aleluias. O pai ia dizer: está aqui meu filho. Até mesmo porque nós sabemos que o homem tem que trabalhar, o homem tem que tirar o seu sustento, o seu mantimento do suor. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi para uma terra bem longe, abandonando a casa do pai, abandonando a cobertura do pai, abandonando toda a serventia que o pai tinha para com seus filhos, por amor. Porque esse pai, ele fez não só porque o filho tinha direito, mas ele fez por amor. Mas eu creio que aquele pai sabia, talvez ele mesmo tivesse ensinado seus filhos de como que seria, como que era a vida lá no mundo. Muitos jovens crescem ouvindo o pai falando, contando histórias, até dando o seu testemunho de como foi a sua vida no mundo, de onde Deus o tirou. Fala para seus filhos, discipula, orienta os cristãos, os irmãos, mas aquele cristão que está na casa de Deus, mas que olha para o mundo, olha para dá voz aos pecados, aos desejos da carne, ele chega um momento que ele vai consumar aquele desejo, aquela concupiscência, porque é assim que vem o pecado, é assim que se consuma o pecado. E o pecado, uma vez consumado, a palavra já diz que ele gera a morte.
É por isso que você não tem que querer papo com o pecado, não tem que ceder, não tem que estar vivenciando na forma que você sabe que é errada. Você vive uma vida conjugal, mas que você mesmo sabe que se for aqui no Fórum Enoque Reis e dizer que é casado, lá o juiz não aceita, porque ainda não casou, ainda não foi num cartório civil e lá firmou a sua comunhão, sua união. Se os próprios homens não o reconhecem, você acha que Deus vai reconhecer e abençoar e pôr a sua bênção sobre sua união? Claro que não. E então muitos estão na casa do Pai como cristãos, mas estão com o olho lá no mundo. Assistiram aquele filme, aquela novela, e viram como é bom estar lá no mundo. Porque eu digo para você, a sua carne, a minha carne, ela não tem desejo algum de ir para o céu. Ela não tem desejo algum, ela não faz o menor esforço para viver uma vida espiritual. Ela não faz, pelo contrário, ela dá sono, como aqui muitos podem estar com sono agora. Ela dá fome, dá fadiga, do nada causa uma agonia, um cansaço. É isso que ela ocasiona, porque a nossa carne, ela é feita desse pó da terra, e é mais do que natural nós sentirmos atração para ficarmos nessa terra. É por isso que tem que haver uma intervenção divina, tem que haver algo sobrenatural para te tirar desse mundo perdido, dessa vida de pecado. Tem que haver algo da parte de Deus, e foi o que Ele fez, e hoje já está tudo preparado para que você venha tomar posse da vida eterna. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Prosseguindo, ele foi viver muito longe, e então, depois de ter gastado tudo, nos diz que havendo ele gastado tudo, houve naquela cidade uma fome, uma grande fome, a tal ponto, que aquele filho se deparou sem dinheiro, com fome, longe de casa, sujo, descalço. É isso que acontece com quem sai da presença de Deus. Você tem 1001 motivos para não sair da presença de Deus, do caminho de Deus. Aleluias. Não saia, porque eu desafio aqui quem dizer que já viu um desviado está feliz. Um desviado dizer: eu larguei a igreja, eu entreguei o cargo, eu larguei a mulher, fui morar com a amante, ou fui viver uma vida solteiro, sem compromisso. Você não vai ouvir um testemunho desse, porque nós só temos vida se estivermos com o autor da vida, que é Jesus Cristo. Aleluias. Somente com Ele é que você vai ter a completude, a satisfação, a realização. Por quê? Porque quando estamos com Deus, nós somos completos. Porque o homem sem Deus, ele sente uma falta. E foi o que esse filho, agora, longe de casa, gastado tudo quanto tinha, passou fome. Nunca tinha passado fome, acredito. Nunca tinha. Porque mesmo o salmista diz: foi moço, chegou à velhice, mas nunca viu um justo padecer necessidade, mendigar um pão, nem a sua descendência. Aqui muitos pode até dizer, eu ter reclamado do almoço, do café da manhã, da janta, não é, pastor? Talvez tenha sido lá o filé, a salsicha, é o filé zoiudo, né? A salsicha, mas tem um alimentinho na barriga.
Aleluias. Tem um suprimentozinho dado por Deus no estômago, fortalecendo para a noite e assim o dia seguinte, se Jesus não voltar. Então esse filho se encontrou numa situação nunca antes encontrada, sem o consolo do pai, sem a palavra do pai para ensiná-lo, sem o conselho, sem os serviçais do seu pai para com ele, com uma roupa diferente, sujo, pois não tinha mais a água viva, não tinha mais aquela purificação que ele tinha lá na casa do seu pai. E isso acontece com os cristãos, com muitos crentes, não é só com a mocidade, não é só com o filho de crente que cresce, mas acontece com muitos cristãos, porque na vida do cristão tem que haver crescimento espiritual. Esses dois filhos aqui, com todo o cuidado que o pai teve, eles cresceram fisicamente, eles cresceram em estatura, ao contrário de Jesus. A palavra nos diz que Jesus, quando criança, crescia em estatura e em conhecimento e em graça para com Deus. O nosso crescimento tem que ser mais ainda, em primeiro lugar, em graça, em conhecimento para com Deus, em espiritualidade, porque nós sabemos que quando alguém cresce, há um período que o alimento que tem que ser dado a ele é apenas o leite, porque a ele ainda não tem a capacidade de receber um alimento sólido, um alimento, como diz o pastor Manci, que tenha tutano. Ninguém aqui dá um tutano para uma criança. Eu acredito que se der, pode preparar que ele vai adoecer, que é muito forte. Então o cristão, a vida cristã, a vida que você vai começar hoje ou já começou, saiba você que tem que haver crescimento na vida espiritual. Se nós não crescermos, nós decrescemos. Na vida espiritual, na ascensão espiritual, na caminhada, não há onde você parar, estacionar, porque se parar, você vai estar deixando de seguir Jesus. E foi Jesus mesmo quem disse: quem quiser seguir, venha, tome a sua cruz e venha após mim, e negue-se a si mesmo. É uma sequência, meus irmãos, é uma jornada dura, mas é uma jornada que compensa, é uma jornada da qual as promessas é uma vida eterna, é um lugar onde não haverá choro, é um lugar onde não haverá tristeza, é um lugar onde o ladrão não vai roubar nem minar, é um lugar onde a traça e a ferrugem não consome nada. E que você que aqui está ouvindo, saiba que Deus quer que você se salve, que Deus quer que você se ajuste nessa caminhada, que Deus quer que você afirme os seus passos nessa jornada, no caminho que é Jesus Cristo. Ele não te queres à beira do caminho, mas Ele te queres no caminho, seguindo que é Jesus Cristo. Então esse filho mais moço, após de ter gastado tudo, encontrado-se sem dinheiro, sem as condições locais favoráveis a ele, porque se não bastasse, para onde ele foi, houve uma grande fome. E é assim que acontece. Abrão, quando saiu lá de Ur dos Caldeus, também foi para um lugar e houve uma grande fome. Noemi, quando saiu com seu marido, foi para outra terra, para Moabe.
lá também houve uma grande fome. Então, meus irmãos, mas a fome maior não é a fome de alimento, é a fome de comunhão com Deus. Que aquele que quando tem, que se desvia, sente falta. Ele até não quer assumir porque tem vergonha, mas ele sabe que eu era feliz naquela igrejinha, eu era feliz lá naquele lugarzinho que dava 3, 4 irmãos. Aquele pastor cantava um louvor, o irmão ia, dava uma palavra, mas era tudo tão simples, mas não sei porquê, mas eu me sentia feliz, eu me sentia completo. Porque só em Jesus é que você encontra a plenitude, a completude, porque isso foi o que Deus aprove a ele. Então nos diz a palavra que ele passou fome, e aí então, sendo moço, sendo grande, ainda forte, talvez até hábil, tendo muitas habilidades, porque eu creio que o seu pai, como um bom pai, ele ensinou seu filho para os afazeres, para o trabalho. Então ele disse: eu já sei, eu vou procurar trabalho, eu sei fazer, eu sou um fazendeiro, eu sei cultivar a terra, eu sei cuidar de animais. A palavra nos diz que ele chegou a um fazendeiro, e esse, querendo economizar ainda a comida, porque a fome era grande, mandou ele apacentar os porcos. E aí então, nessa condição que ele estava, cada vez mais se distanciando de Deus. É por isso que o pecado é que nos faz separação de Deus. Não ache nunca que o pecado mantém você próximo. O pecado só separa, só distancia você de Deus. O pecado nunca aproxima. Porque talvez você possa dizer: eu fiz algo, mas foi para o bem, foi para melhorar minha vida. Eu fiz algo, eu recebi, eu fiz uma coisa ilícita para melhorar de vida. Eu precisava daquele carro, então só foi um lance. Aí eu vou trabalhar e olhar para Deus. Não. O pecado, ele fede. O pecado só distancia o cristão de Deus. É por isso que você tem que clamar pelo sangue de Jesus, para estar te lavando, para estar tirando todo o pensamento contrário, toda a vontade carnal, porque tudo isso é o que causa distanciamento de Deus. Aleluias. Mas havia uma semente no coração daquele moço. Houve uma formação diferenciada naquele jovem, que foi a palavra que seu pai o ensinou. O seu pai o ensinou com todo o amor. O seu pai certamente disse que Deus é o Criador e o superior. E então, mediante o seu serviço que ele estava fazendo de apacentar os porcos, a palavra diz que ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. E talvez aquele filho, mais dias menos dias, lembrando: quantos trabalhadores de meu pai tem comida à vontade, e eu aqui me dando voz ao meu orgulho, eu aqui querendo vencer com minhas próprias mãos, com meu próprio entendimento, eu aqui querendo recuperar algo que eu mesmo com as mãos lancei fora, eu aqui cuidando desses porcos e sabendo que trago comigo o que eu mesmo recebi de meu pai e desperdicei em uma vida dissoluta. Agora estou aqui com fome, sujo, dormindo no chão. A palavra não cita, mas podemos imaginar.
sem consolo. Então ele se lembra da casa de seu pai, que é o que eu acredito que foi o que o seu pai o implantou no coração, porque o seu pai, sendo Deus, uma figura de Deus, já sabia que se ele se desviasse, que se ele fosse para o mundo, tudo ele ia perder, porque o mundo, igreja, o mundo não tem nada a oferecer, o mundo não tem nada a dar de futuro para nós. Talvez você, é claro, você deve sim querer o melhor para o teu filho, a melhor graduação, o melhor ofício, que venha remunerá-lo bem. Mas saiba você, que bem coisa faz, se assim você fizer com que ele venha ser um homem de Deus, com que ele venha viver segundo a vontade de Deus, com que ele venha vivenciar para cumprir a vontade de Deus aqui na terra, e ser uma testemunha viva do sacrifício de Jesus. Então, num dado dia, ele cai em si e diz: quantos trabalhadores de meu pai tem, versículo 17 diz, e caindo em si disse: quantos trabalhadores, ou seja, era muito. Seu pai era rico, seu pai era algo, ele diz: meu pai só me deu uma parte, o meu pai tem muito, o que o meu pai me deu, as ovelhas já produziram 1000 vezes, o que meu pai me deu, a terra já deu colheita triplicada, o que meu pai me deu não fez falta, o que meu pai me deu e repartiu comigo, eu gastei, ele já recuperou 3 vezes mais, porque ele me dá hoje, mas amanhã ele já recuperou. É por isso que Deus é a fonte inesgotável, o poder de Deus não cessa, o amor de Deus não cessa, não diminui, é constante. Creia nisso e tome posse, porque Deus te ama, assim como esse pai aqui esteve a todo tempo amando o filho, é isso que Deus tem comigo e para contigo, aleluias. E aí então ele, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm comida em abundância, tem pão em abundância, tem abundância de pão, e eu aqui, ele diz, a palavra diz isso, eu aqui pereço fome. Nesse momento podemos imaginar que ele deve estar chorando. Ele era o que menos ele queria, era abrir mão da soberba, do orgulho, era abrir mão da altivez, daquela prepotência, arrogância que teve, daquela audácia de dizer: pai, dá-me parte da fazenda. E aí então ele lembrou-se das posses do pai, do amor que o pai tem para com seus servos, e disse, a palavra diz o que ele fez: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Glória a Deus, aleluias. Eu gosto muito dessa passagem, porque esse jovem, sendo filho, não tendo morrido, ele poderia ainda chantagear o pai, voltar o pai para chantageá-lo emocionalmente, ou requerer mais direito, ou querer um inventário: pai, eu quero saber se você realmente me deu o que era meu de direito, se você me deu tudo mesmo que me cabia, ou se só me deu o parcial. Mas não foi isso. Ele caiu em si e ele passou a ter um sentimento de servo, e foi ter com o pai, aleluias. É por isso que nós, falei aqui no início, você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você é um filho de Deus, mas você tem que ter o sentimento de servo, aleluias. Que foi isso que fez
aquele filho, aquele moço se levantar. E que bom que ele disse: levantar-me-ei. Ele reconheceu que estava caído. Quantos há caído, mas pensam que estão de pé? Não, eu estou lutando. Soldado também luta na guerra, né, pastor? Também tem a posição do rifle ali, da metralhadora, que tem que estar deitado. Quantos estão caídos, mas não o reconhecem? É por isso que nós somos filhos de Deus, mas temos que termos o sentimento de servos e de servas, que foi isso que fez esse moço se encorajar e ter com seu pai. Então, continuando o que ele disse, após dizer que pecou contra o céu e perante ti, disse mais ainda: já não sou digno de ser chamado seu filho. Que mudança fez no coração desse moço? Isso tudo, eu acredito que foi a palavra que o seu pai o ensinou. É por isso que Provérbios nos diz, né, que ensina a criança no caminho que deves andar, que mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então esse moço, para nós concluirmos, ele se levantou, foi ter com seu pai, e já tinha dito consigo, e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Aleluias. Hoje em dia vivemos dias que muitos vêm para a igreja, muitos aceitam Jesus, mas quer viver da sua forma, quer dizer: não, eu aceitei Jesus, mas é o carnaval, é feriadão, né? O feriadão, não sou de ferro, eu tenho que, o dia tá, o domingo de sol, né, pastor? Feriadão de sol, então eu tenho que aproveitar também, sou filho de Deus, tenho direito, trabalho, né? Então eu tenho direito, me cabe, é justo, né? E nisso vai causando problema para si. Não aceita a vontade de Deus para a sua vida, porque saiba você que aqui está, que se diz crente, cristão, Deus tem uma vontade para a tua vida, e a vontade dele está longe de ser a sua ou a minha, é a vontade dele, e você tem que crer e saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se assim você fizer, você vai agradar a Deus, porque você vai estar cumprindo a vontade de Deus para a sua vida, porque diz mais ainda a palavra: fiel é o que prometeu para cumprir a obra na tua vida. Então Deus tem uma obra na tua vida. Hoje aceite a vontade de Deus na tua vida. Não viva mais segundo o seu querer, não vive mais se estribuchando segundo o seu próprio entendimento, mas reconheça que precisa de Jesus, reconheça que precisa estar como filho, mas como sentimento de servo perante Deus. Aleluias. Então ele foi em direção à sua casa, e que bom que ele não tinha esquecido do caminho, e que bom que ele sabia do caminho de volta, porque muitos vão para as trevas e não conseguem mais ver nada, que Jesus mesmo diz: quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É por isso que o que você tem de fazer é clamar, é suplicar, porque assim Deus envia a luz e dissipa as trevas, porque diz a palavra que veio a luz e as trevas não resistiram. Aleluias. E nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Aleluias. Então, chegando em casa, diz a palavra: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. Olha, você que aqui está ouvindo, que está com desejo
no seu coração de dizer: eu quero essa vontade de Deus para a minha vida, Deus já está vendo, aleluias, Deus já está vendo, Deus já está de pé, já está preparando tudo, vestes novas para te receber. É por isso que você não tem que ter medo de se achegar a Deus. Não importa a vida que você tenha feito, tenha levado, achegue-se reconhecendo e necessitando de Deus, que Ele entra com a ação, com o grande amor dEle, e pondo mudança na tua vida, para que tu venhas vivenciar agora e andar segundo o Espírito Santo. Então aquele pai o beijou, logo mandou abater o bezerro cevado, e ali não deixou o filho falar nada. A palavra também não diz que ele não disse que ele não ia ser servo. Você pode ler, não está escrito não. Ele chegou, acolheu, botou veste, identificou com um anel, mas não diz que ele não, olha, servo, Deus o livre, meu filho, você tem meu sangue real, você é um proprietário, você não. Então eu acredito que aquele jovem passou a tomar posse da vida novamente na casa do pai, mas com o sentimento de servo, com o sentimento daquele que foi acolhido, porque como nós lemos aí, ele estava morto, tinha perdido e foi achado. Então nesta noite eu convido você a se colocar de pé, convido você a estar de pé. Teria mais versículos ainda, teria como nós estarmos mais ainda meditando, mas dentro do que aqui foi exposto, do exemplo desse pai de família com seus 2 filhos, você viu, e eu sei que é mais do que o necessário para que você venha ter uma vida diferente, é mais do que o suficiente para que você fique aonde está, e que também saia da onde está, se assim estiver no pecado. Então esses 2 filhos chegou, voltou, um saiu, gastou tudo e voltou. O seu pai preparou-lhe um grande banquete, e então o outro filho, que também não recebeu a parte da sua fazenda, mas ele já sabia que já havia sido repartido. Então ele passou a estar vivendo ali, cuidando ainda dos ofícios, talvez até achando que agora só ficou eu, tudo do meu pai é meu. E ele, a um dia voltar do trabalho, chegou, ouviu o alarido, o som de festa, perguntou: que é isso? Disseram-lhe: o teu irmão veio com vida, e teu pai matou o bezerro cevado. Aquele filho que também cresceu com o pai, mas que não tinha crescido, tinha ficado na infantilidade, ficou de bico, ficou fechado, e não entendia o que o seu pai era preciso fazer, porque o seu pai mesmo disse: meu filho, este meu filho estava morto e reviveu, esse meu filho tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. É por isso que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há festas nos céus. O único ato que diz a Bíblia de que há festa no céu é quando um pecador se arrepende e vem aos pés de Jesus, reconhecendo que necessita dele como Senhor e Salvador. Então seu pai o consola, aquele seu outro filho, e disse que era justo, era necessário alegrar-se. Hoje você tem que se alegrar-se com a vida nova que Jesus te proporcionou e que está querendo proporcionar a muitos que aqui chegaram.
Há muitos que têm vivido segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo o seu próprio entendimento. O final dessa parábola, dessa história, podemos dizer que teve um final feliz. Um final feliz porque a família reunida novamente na casa do Pai. E esse final é o final que Deus quer para cada um de nós. Que nós venhamos estar naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro, na festa nos céus, porque nós fomos mortos, todos nós estávamos destituídos do pecado, destituídos da glória de Deus, porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós achamos vida, nós encontramos vida e hoje vivemos pela fé. Então nesta noite, você que aqui chegou, que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, ou que tem vivido a vida semelhante à vida que esse moço viveu fora da casa do Pai, porque na casa do Pai ele viveu uma vida boa, uma vida exemplar, mas num dado momento não vigiou e deixou com que os desejos assim viessem fazer com que ele fosse ter uma vida lá no mundo. Então hoje o momento é agora. Se aqui você chegou, quer vir à frente, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se reconciliar, o momento é agora. Feliz eu estou por aqui ter partilhado da palavra de Deus, porque esta palavra que aqui falei, não por mim, mas por ela que é autossustentada, ela tem poder para te salvar, ela tem poder para te livrar do fogo do inferno, ela tem poder para te achar. Agora basta você que deixa ser conduzido até a casa do Pai de novo, para que passe a viver uma vida de comunhão com Deus e com a igreja aqui na terra. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, grato estou e agradeço ao Senhor pela rica oportunidade que aqui me foi concedida.